Pessoal, então vamos fazer a correção aí da nossa atividade da semana passada, né? Então, é verdadeiro ou falso? A afirmação 1. Para demonstrar o que acontece durante a fusão do ferro, o modelo de Dalton se mostra suficiente. Sim, porque se quiser mostrar a fusão do ferro, é só mostrar aquelas bolinhas, né, que o Dalton preconizava no seu modelo, perdendo aquela organização, né, que tinha no estado sólido, ficando mais desorganizado e mais distanciado uma das outras quando vai para o estado líquido. Não precisa falar de carga elétrica, não precisa falar de eletrosfera, coisa do tipo. Então, a nossa primeira situação é verdadeira. A próxima afirmação: os filósofos atomistas conseguiram comprovar a existência dos átomos. Não, por quê? Porque não existia tecnologia suficiente na época para fazer isso, né? Então, quando fala aqui que eles conseguiram, isso aí vai ser falso. O modelo atômico de Rutherford se popularizou devido à sua semelhança com um pudim de passas. Não. O modelo de Rutherford falava de um núcleo positivo e das cargas negativas girando em volta. É o que eles chamaram de modelo planetário. Então, isso aí é falso. Os átomos de hidrogênio possuem cada qual um próton. Podemos afirmar que o elemento químico hidrogênio é o conjunto de todos os átomos possuidores de um único próton? Verdadeiro, porque o que define o elemento químico é o número de prótons, ou seja, de cargas positivas, né? Então, todos os elementos de de uma determinada quantidade de prótons vão formar um conjunto, né? Todos os átomos daquele elemento vão formar um conjunto que a gente chama de elemento químico. Então, todos os átomos que possuem um próton, a gente chama de, esse conjunto a gente chama de elemento químico hidrogênio. Então, isso aí é uma verdade. Thomson é conhecido como o pesquisador que descobriu o elétron, a carga elementar. Exatamente, Thomson descobriu o elétron, isso aí é verdadeiro. E descobriu e foi além, né? Ele mostrou que o elétron está presente em todo tipo de matéria. 6, né? O famoso experimento realizado por Rutherford e seus colaboradores confirmou as ideias dos filósofos atomistas, né? Falso, né? Então, o que os filósofos atomistas falavam? Átomo, a partícula A sem divisão, né? Partícula sem divisão. Então, o que o Rutherford mostrou? Um modelo atômico onde o núcleo positivo é central e os elétrons giram em volta, né? Então não era aquela ideia do grego de que o átomo não tinha divisão. Então, quando falou que confirmou as ideias dos filósofos atomistas, isso aí é falso. Um determinado átomo A possui 10 prótons. Já um determinado átomo B possui 12 prótons. Podemos afirmar que eles pertencem ao mesmo elemento químico? Não. Quem tem 10 prótons vai pertencer a um elemento químico. Quem tiver 12 prótons, obrigatoriamente pertence a um elemento químico diferente. Então, isso aqui é falso. No experimento de Rutherford, todas as partículas alfa atravessaram a folha de ouro sem sofrerem quaisquer desvio. Não, existiram também partículas que sofreram desvio. Então, isso aqui é falso. As conclusões de Rutherford se basearam no fato da partícula alfa ser neutra eletricamente. Falso, né? Porque a partícula alfa sendo positiva, ele atribuiu ao desvios que essas partículas sofriam com a proximidade do núcleo do átomo, que ele também afirmava ser positivo.
Em alguns fenômenos mais simples, as bolinhas indestrutíveis de Dalton podem ainda serem utilizadas para fins didáticos. Verdadeiro, aquilo que a gente falou lá em cima da fusão do ferro. Na maioria dos casos, a eletrosfera se mostra menor que o núcleo atômico. Não, ao contrário. A eletrosfera, no mínimo, aqui está o núcleo, né? Essa eletrosfera que a gente normalmente desenha de uma maneira assim subdimensionada, devido à dimensão que ela tem, ela é no mínimo 10.000 vezes, no mínimo, hein? Maior que o núcleo. Importante isso aí. A eletrosfera é muito maior que o núcleo. Então, quando na 11 se afirma que a eletrosfera se mostra menor que o núcleo, isso aí é falso. Finalizando, a analogia entre o modelo atômico de Rutherford e o sistema solar é muito válida. Por isso, o modelo ficou conhecido como modelo planetário, sim, como a gente mostrou lá em cima no desenho, né? Então, isso aqui é uma afirmação verdadeira. Tá ok, pessoal?